Certo, certo, galera? Bem-vindos ao Pod Modificast. Hoje uma edição especial com o André Meyer. Cara, muito obrigado por ter aceitado, com certeza. Valeu. Finalmente a gente conseguiu gravar esse episódio, né, meu? Legal. Veio o primeiro, valeu aí pelo convite. Obrigado. A gente já está nessa comunicação já faz um tempo. E já queria fazer lá da Austrália, né? Isso, na época da pandemia, mas agora aqui em São Paulo, Sim. nessa convenção da Piercers League. Sim, eu primeiramente também quero agradecer à organização por dar esse É, espaço, dar esse tempo para você conseguir trocar uma ideia aqui com a gente. Então a gente está aqui no Largo do Aroche, no centrão de São Paulo, para falar de piercing. De Vamos piercing. ali. E histórias, aí, né, meu? É isso aí. Que você é carregado de histórias. Tem algumas boas e algumas não tão boas. André, de onde você veio, meu? Eu sou daqui de São Paulo, né? Sou educado e estudei aqui, mas eu nasci em Porto Alegre. É mesmo? Em E 1979. o seu sotaque é muito forte, paulista. Sou paulistano, me Puta, considero meu. paulistano. Sou bem paulistano, Uhum. pelo estilo também, né? São Paulo me empurrou, São Paulo me acolheu minha mãe quando ela mudou pra cá, então meus irmãos, todo mundo paulistano mesmo. Uhum. E quantos anos você veio de Porto Alegre pra cá? Eu era bem pequeno, acho que 3 anos de idade. Por isso eu Ah, fui alfabetizado aqui. sim. Então, A sua família é de lá mesmo? é Você do às vezes sul, vai visitar do lá sul, e tal? eu vou de vez em quando. Uhum. E você foi criado aonde aqui em São Paulo? Aqui na Vila Mariana, depois uma parte ali perto da Giovanni Gronchi, perto do estádio do Morumbi. Uhum. Já tinha estação Giovanni Gronchi nessa época? Não, né? Era tudo fazenda, Uhum. era tudo mato, era muito longe chegar lá. Nossa, já é longe hoje mesmo com o metrô, imagina quando não tinha todo esse acesso. Não, né? não, era outro. Eram várias fazendas, tinha vaca. Uhum. Isso aí na década de 70 ainda, né? Então você foi criado dentro de uma fazenda mesmo, de Não, fato? não, Ou era não, só não, a era região uma que região tinha? que a vizinhança eram fazendas, né? Aham. É. E como que foi a sua criação nesse meio assim, no meio do mato? Você até leva Não, até hoje em dia, era, né? era meio do mato ao redor, mas era tipo um edifício, um condomínio, enfim. Ah, tá. Tem vários amigos Era o meio do mato e tinha o condomínio que o André morava. e aí a gente entrava muito de skate. Uhum, pode Era crer. o que eu mais fazia era andar de skate. Tinha altas ladeiras e foi lá Nossa, que eu lá é treinei. cheio. E foi lá que eu comecei a competir. E foi Uhum. ali que eu gostei de esportes radicais. Ah, mas aí no skate, porque tem várias vertentes do skate, né? Tem essa de rampa, de fazer slide, tem downhill o slide. street e tal. Tinha downhill slide, que eu me aperfeiçoei, treinei. É isso que você mais andei gostava bastante. mesmo. E eventualmente a gente ia para São Bernardo nas pistas, nos banks. Uhum. Ia pro Alphaville, que também tinha o Snake. E aí quando começou nos anos 80 a parte mais de overall, né? Tanto street skate como nos verticais, aí eu também andava. Você competia mesmo? Cheguei a competir. E chegou a ganhar algum assim? Ganhei alguns, perdi outros. É, né? Mas, Faz parte. A gente nunca ganha de primeira, assim, é muito não. difícil, né? Tenho bons amigos que. Ele tipo Mureta, que estudava no mesmo colégio, Aham. né? Mauro Mureta. Legal. Né? Enfim, e tinha uma galera que hoje em dia triunfou, né? Que realmente se profissionalizou, enfim. Então, esse foi a sua primeira diversão de começar a conhecer o mundo, foi por meio do skate, então. Acho que o skate foi a primeira parte da contracultura, né? Que acho que eu descobri quando eu ia no Parque do Ibirapuera. E aí eu já vi os skatistas cabeludos. Uhum. E aí já tinha uma relação também com as tatuagens, os surfistas. Então acho que foi por aí que eu me interessei por um mundo alternativo, que na época era mais limitado pela política, né? A política, né, da ditadura não deixava as pessoas se expressarem tanto. Você viveu de fato essa época, né, meu? Você tinha quantos anos Eu nessa vi a época? transição da ditadura para a democracia, né? Uhum. Então, eu estou falando de que quando eu comecei a andar de skate, quando eu tinha 6, 7, 8 anos, né? Aos 10 anos, 11, comecei a surfar. Isso daí era final dos anos 70, início dos anos 80, quando teve a transição da ditadura para as diretas já. Uhum. Né? E aí o país ficou mais aberto. E essa abertura foi legal porque eu tenho uma irmã mais velha e ela começou a se interessar mais pelo movimento punk, né? E aí a gente começava a passear por aqui para São Paulo, mesmo no centro, no Bexiga, onde tinha as casas da época, né? Madame Satã,
né? Hullish, Kais, aqui na Praça Roosevelt, enfim. E é ali que a gente começou a ter mais contato com underground. E tinha lugares como Carbono 14, e na Faria Lima tinha um cinema que mostrava os shows de rock junto com o Carbono. Então foi lá que você tinha informação do que acontecia no mundo. Que não tinha... Na mídia mesmo não mostrava esse tipo de coisa, né? Então você tinha que ir nos lugares para conseguir saber o que estava acontecendo e o que iria acontecer, né? Era uma época que o underground vivia de fanzines. Então todas as informações e a troca de informações, o que é hoje na internet, você se comunica com o mundo, naquela época era através de cartas que eram impressas, essas informações transformadas em fanzines, em revistinhas pequenas de xerox, e eram distribuídas. Isso daí que fez o movimento punk, né? Então a maior parte da informação que a gente recebia e que a gente se interessava vinha desses fanzines. Fora os fanzines, algumas revistas tipo mais alternativas, como a revista Pop, ou como o Visual Esportivo, que falava mais de skate, surf, Asa Delta no caso, né? Era isso, era assim. E questão de trabalho, assim, como que você começou a trabalar mesmo? Então, eu trabalhei porque eu andava mais de skate do que ia para a escola. Você terminou a escola? E aí acabei que a minha mãe falou, você estuda, você trabalha, né? E aí, o meu primeiro trabalho foi de office boy. Ainda bem que eu tinha um skate, eu fazia tudo de skate. Ajudava pra caralho. Andei muito de skate aqui no centro da cidade, visitando os cartórios, que eu trabalhava para uma imobiliária, e aí eu tinha que assinar, reconhecer firma e fazer uns trabalhos burocráticos, e eu adorava, porque, pô, você dava vários rolês de skate pela Vergueiro, aqui pelo Anhangabaú, né? Onde eu ia de skate, era uma trabalho curtição. Perfeito pro skatista, meu. Exatamente, foi legal, gostei bastante. E depois disso, assim? Depois disso eu comecei com esse movimento mais underground, né? Com essa referência do underground. E comecei a fazer umas camisetas de skate, com motivos de skate, umas camisetas punks. Boa, vendi legal. Pros amigos, comecei a fazer umas pulseiras de taxa, mexer um pouco com acessórios. E é meio o foi que assim, aí o trabalho usavam, né? real foi em lojas de moda, né? Entendeu? Naquela época, o primeiro trabalho depois de office boy, enfim, eu fui trabalhar com moda, né? Aí com essas roupas que você fazia? Não só com as roupas que eu fazia, mas tipo em loja para ganhar mais grana. Então eu era vendedor da loja, tipo da Fórum, fui caixa dessas empresas que depois cresceram, era bem no começo, né? Legal. Então por isso que eu ainda tenho essa pegada da moda, assim, e o piercing tem tudo a ver com isso, porque a gente trabalha com adornos, joalheria, então a mesma técnica para vendas e administração de uma loja vem desse background, né? Dessa história com essa minha experiência com a comunicação com o público. E você foi meio que obrigado a sair desse trabalho por conta quando o Collor foi eleito, isso daí foi né? um pouco depois, que eu já estava estabilizado com com a minha marquinha. Você já chegou a fazer... você trabalhou com isso, saiu montou sua marca. Exato. Tá, legal. E aí, até aí, tava indo bem, eu distribuía para algumas outras marcas legais, né, batalhando, fazendo as coisas. Você fazia em casa? Tinha umas costureiras que eu levava o material, comprava na 25 de março os tecidos, né, e aí acabava levando para as pessoas que trabalhavam comigo e eu vendia esses produtos para outras marcas ou para outras lojas. Muito bom. Ou para amigos dos amigos, naquela época também, né. E aí, quando chegou na década de 90, né, entrou o Collor e aí ele mudou tudo, né, a forma como a gente recebia o dinheiro, ali, né, ele bloqueou nossas contas, eu fiquei revoltado com essa história, porque até então, naquela época, eu estava super esperançoso, achando que um monte de entusiasmo, porque a gente já vivia num país mais livre, onde a gente podia votar, e eu fui lá, votei no cara, aí o cara mandou essa de prender todas as contas. Isso foi de um dia para o outro ou foi meio que devagarzinho? Foi, o cara chegou, todo mundo, o cara parece que é legal, tem uma nova proposta, mais jovem, vamos fazer. Aí quando você vê, o cara entrou, bloqueou nosso dinheiro, e eu não pude fazer mais nada, e as poucas coisas que eu tive, eu falei, nossa, eu vou vender isso daqui,
e aí eu vou sair desse país. Uhum. Eu tentei ir para os Estados Unidos, lógico que não me deram um visto. Naquela época... Já era cabeludo, tatuado, já tinha minhas tatuas. E eles não deram visto porque todo mundo estava querendo fugir do Brasil. Imagino, verdade. E Com aí- certeza o consulado dava uma fila imensa. Era difícil, era difícil. E jovem ainda, Uhum. Não, sabia quer que a vai gente pra lá não pra ia- vagabundar. Não, vai lá para trabalhar. tentar uma vida, né? É. Porque aqui eu não queria. Acabei indo para a Europa, felizmente. Uhum. E a Europa me acolheu muito bem, principalmente a Inglaterra, e a qual eu aprendi a fazer piercing. Foi o primeiro lugar que você já pensou, vou pra Inglaterra ou você já tinha outros lugares assim em mente? Eu fui dar uma volta na Europa, né? Tá. Tinha um casal de amigos que estavam indo fazer um backpack, uma volta de mochilão, e eu fui para Espanha, para França, para Holanda, Alemanha, e parei na Inglaterra e falei, Inglaterra é meu lugar, E como você conseguiu isso? Seu dinheiro estava preso? porque eu consegui vender as poucas coisas que eu tinha acumulado. Ah, Uma você vendeu o delas que era uma tinha. Harley Davidson, que Nossa! não era uma meu coisa Deus. muito popular naquela época. Aham. Então, as poucas coisas que eu tive, e eu também acabei, a paralelo ao meu trabalho de fazer minhas próprias roupas, eu também continuava trabalhando numa outra empresa de roupas. Tá. Eu sempre fui meio workaholic. É que não tem como você meio que Sempre trabalhei. depender da sua empresa, porque a sua empresa tem que trabalhar por ela, né? Você tem que fazer outras coisas por fora para não meio que mexer Eu trabalhava de domingo a domingo. nela. Uhum. E aí, com o pouco que eu recebi, eu fui investir mais no meu conhecimento. Falei, não vou sair daqui, vou viajar e vou aprender outras coisas. Você sabia falar inglês já? Eu tinha inglês básico, mas foi lá que eu paguei meus estudos. É, com certeza, né? Tipo, quando você chega no ambiente de escutar só aquele idioma, você é basicamente obrigado a começar a falar isso, né? Então, você tem que investir. Nada vem fácil. Aham. Você tem que investir. E como que foi essa época na Europa? Foi fantástico, né? Porque eu era jovem, cheio de ideias, e eu vi que eu estava no lugar certo na hora certa. Onde os piercings estavam começando a serem divulgados, onde as festas que eu gostava de música eletrônica estavam acontecendo. Uhum. Participei de uma convenção gigante, que era de Danceable, fui convidado pelo Marco Leone, meu amigo tatuador, que já tinha me tatuado, enfim. E foi super bem recebido, com muita dificuldade, lógico, do idioma, do frio, do ambiente, da solidão. Mas tinha outras coisas que compensavam essa dificuldade. O Marco Leone, ele te ajudou bastante nessa época lá na Europa, né? não Pra te só- dar alguns contatos, né? Ele me apresentou essa convenção e posteriormente, depois da Inglaterra, fui visitar ele na Itália, ele abriu a casa dele, Uhum. trabalhei na convenção dele, que me ajudou a ir para a Índia depois. Ah, legal. É. E quando você foi pra Europa, você não foi pra Índia da Europa, você veio pro Brasil, depois você voltou pra Índia, né? Eu saí já. Já foi direto pra Índia? Da primeira vez que eu fui para a Europa, eu estudei, daí eu voltei para o Brasil, tentei fazer piercing, ninguém acreditou em mim. Sim. Aí eu voltei para a Europa e fui trabalhar com o Marco lá em Bolonha, na Itália. E de lá eu consegui fazer, já capitalizar um pouco, daí eu fui explorar o mundo. E é o lugar que eu já ouvi falar que seria interessante de visitar foi em Goa, na Índia. Uhum. É litoral, né? É na litoral, uma colônia portuguesa. Legal. Então você já conseguia pelo menos se comunicar Não, melhor não, ou nada. ninguém fala português. Alguns sobrenomes são portugueses, mas todo mundo fala inglês ou índio. Pode crer, meu. E eu tenho até uma ligação da sua mãe, você ligando pra sua mãe falando, mãe, eu tô voltando pro Brasil e vou começar a fazer piercing. E ela, meu, você é louco, você vai fazer Não, piercing isso já aqui, foi ninguém aqui. faz piercing aqui, você é Eu por nem isso. sabia que era isso. É por Quando isso eu que eu vou cheguei ir aqui, fazer ele, por porque isso que ninguém eu- faz, né? Eu já cheguei aqui, já com meus instrumentos, com piercing na língua e piercing em várias partes do corpo, a galera tipo, isso daí não existe. Aham. Da onde você veio? Ninguém vai querer fazer isso aqui. Ainda mais num país que estava acabando de abrir, estava cheio de traumas, aí o Collor caiu, Uhum. aí teve várias manifestações, foi uma bagunça, né? Está muito parecido com o que acontece hoje em Que dia. tá, Não mudou nada muito depois de 30 anos, né? uhum. Voltou tudo do Mas- começo. Mais ou menos. Mas enfim, o Brasilzão é assim. Então por isso que a gente, né, dispõe de criatividade para saber Sim. lidar com essas dificuldades. Né? Aí quando eu cheguei aqui da segunda vez, alguns amigos acreditavam que o piercing já estava sendo desenvolvido e estava sendo legal. E aí Uhum. eu comecei a... Porque você já tinha Produzir. deixado meio que essa semente aqui, né? eu deixei vagamente. Uhum. Mas outras pessoas começaram a fazer piercing também, né? Uhum. Mas eu só fui abrir minha loja em 1996.
Ah, já tinha um tempo já do já. início ali do De piercing, 92 né? para 96, com experiências Já tinha não uma só galera. aqui no Brasil, mas na Europa e na Ásia também. Uhum. Aí, quando eu voltei aqui, só em 96 que eu tomei coragem e achei que o mercado já comportava uma loja especializada em piercing, que era o meu sonho. Mesmo porque não tinha muitas pelo mundo especializadas em Uhum. piercing, não tinha muitas lojas só de piercing. Até É. hoje não tem muitas só de piercing. Ainda tem poucas, É. né? A maioria é um estúdio de tatuagem que Faz fazem piercing. piercing ou um espaço de estética que tem um piercing ali, né? Exatamente. E essa sua viagem para a Índia, conta um pouco sobre ela, que ela é bem interessante, aconteceu bastante coisa assim, A Índia fui várias polêmica vezes, assim para você mesmo, né? Continuo indo para a Índia, eu adoro a Índia. Muito do que eu sou atualmente vem da cultura hindu, da cultura budista, né? Na meditação, na yoga, e foi lá que eu descobri essas diferenças, né? A parte da joalheria, dos adornos corporais na Índia é riquíssima, Lá é muito já existe forte. há muito tempo, né? Então a Índia sempre é minha referência, a gente sempre fala Mama Índia, Uhum. né? Então eu curto, gosto não só da comida, mas da cultura e da natureza, né? Sim. Algo que me chamou bem a atenção assim foi que mesmo no meio do nada, você se preocupava em esterilizar suas joias. Aí você conseguia a fazer gente com sem panela de energia pressão, na panela de pressão. tinha panela de pressão. Meus amigos que faziam as tatus faziam com bateria de carro, né? Para Como assim? eletricidade. Eletricidade em bateria de 12 volts. Ah, E ligava a eletricidade nessas baterias. É assim que gerava energia ah, para as entendi. máquinas de Para tatu. ligar a autoclave, né? Não autoclave, as máquinas de tatu. Ah, Eram ligadas com bateria de carro. caramba, meu. Então, E meio a que- água era de poço. Né? Então era uma vida na beira da praia, assim, pé na areia. Aqui no Brasil, algo semelhante com Arembepe, Onde é? na Bahia, Ah, onde viveu Janis Joplin. É mesmo? Ela tem uma- viveu na Bahia? Ela foi visitar a Bahia e a Arembepe é uma praia super hippie e com pouca infraestrutura e Sim. as pessoas vivem lá Que legal. organicamente. Né? E- E Goa era muito isso. Você E chegou. ainda tinha as festas eletrônicas e tal, Uhum. muitos turistas do mundo inteiro, e foi lá que eu tinha minha clientela, né? É uma cidade turística? Muito. Perfeito. Então É foi uma- até um é uma motivo. é um turismo de festa, né? É um turismo libertário, é um turismo ripongo, mas é um turismo. Sim, legal. É um destino para os malucos, para os freaks. Não é tão caro ir pra lá? Para ir para lá é caro, É? ficar lá não é tanto. Ah, entendi. É tipo, a passagem passagem é longe. não é muito barato, É. mas. Lá eu fazia um piercing com o valor de um piercing, eu vivia uma semana. Sério? Caramba. Não é muito diferente do Brasil. Se você fazer um piercing aqui, você vai viver Uma lá. semana não, André. Daí não em São Paulo, mas acho que tem lugares que tem o custo de vida é bem Ah, não, menor. total. Ainda mais esses lugares que, né, dá para viver, acho que com menos, Uhum. e, enfim. Tem Quando que você descobrir. tava lá, você comia o quê? Eu sou vegetariano, né? Lá Aham. me incentivou a ser vegetariano. Mas tipo, o A arroz comida- e feijão, que é uma coisa tradicional brasileira. Existe o dal. Dal, que é a lentilha, Ah, o arroz, e existe o vegetale, que é um PF indiano. Então eu comi muito dal. Quando eu comia, né? Às vezes eu não comia muito, né? Porque às vezes também não tinha muita grana. então, Né? normalmente você teve um problema no estômago lá, né? Tive lá, tive aqui na Bahia. Alguma coisa, como que chama? tive. Infecção intestinal. Exatamente. Por conta disso, foi pela comida? Mas como assim, se você Ou da comia só comida, meio que vegetais? Mas Mesmo assim, pode ser? Normalmente dá por conta de coisas processadas. Ou não, tô errado? acho que você está errado. Tô errado? Como é que se tem uma contaminação? Por algo processado. Você faz piercing? Faz. Como é que você esteriliza? Como é que você se contamina? Através de micro-organismos. Pelo sangue. Não sempre só pelo sangue. Bactérias e micro-organismos existem em todos os lugares. Uhum. Então, a comida, se ela está estragada... Falta de limpeza. E falta de higiene, água, sem saneamento básico, Aham. né? Então, esse tipo de falta de infraestrutura e imunidade baixa, mas nesse caso nem é tanto pela imunidade baixa, é mais pela falta de higiene e infraestrutura, Entendi. que acontece em qualquer lugar. Agora eu entendi o exemplo do piercing. Não existe. A gente evita a contaminação pela limpeza.
Então é exatamente com a comida, sendo vegetal, processado, carne, qualquer Os coisa. micro-organismos estão aqui em todos os lugares. É verdade, verdade. Independente da forma, eles vivem, existem, se procriam. Uhum. E a gente tem que controlar. E o pior ainda é que você estava dentro de um ônibus ainda, né? Você não Eu tava já em tive casa, essa, tipo... já tive essa. Aí você está contando a história do livro. Uma delas Isso. eu passei muito mal. Indo para Pushka. Você teve outra... Eu tive várias. outro problema intestinal lá na Índia? Não só lá, mas aqui no Brasil. Aham. Tem, né? Normal. Uhum. Não é normal. Até agora eu não tive, não. Tô muito seguro, então. Tô muito seguro. Não tô vivendo o quanto você viveu. Um dos piores foi lá, você é de Fortaleza? Sou. Então, um dos piores foi Morei lá. comendo galinha cabidela, antes de ser vegetariano. Nossa. Peguei uma infecção intestinal no Nordeste, que foi uma das piores que eu já tive. Nossa Porque senhora. o Nordeste também, né? É um Uhum. lugar bom pra você ficar doente. E lá o tempero é bem forte, assim, né, meu? Caramba. Então, Qual parte do Brasil, assim, você mais gosta? Fora São Paulo, porque é o seu São Paulo ponto, né? eu gosto e odeio, né? São Paulo, acho que todo mundo tem essa relação com São Paulo, né? Amor e ódio. É. Mas é envolvente. Não tem monotonia aqui, né? Sempre está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso é legal. O Brasil eu gosto das praias, né? Porque eu surfo. Né? Eu gosto muito do Nordeste pelas pessoas também. Uhum. Gosto da Bahia. Eu gosto de todo lugar que eu vou, eu gosto. Eu gosto dos seres humanos ainda. Acredito neles. Né? Sim. Então, pela natureza, eu acho muito legal. Uma das experiências mais incríveis que eu tive no Brasil foi ficar com os índios no Xingu, né? Você ficou uma semana? Um pouco mais, Um pouco mais de visitei uma várias semana, tribos, e fui pro Guarupi, e tive ótimas experiências. Tá? Sim. Você foi chamado pra lá e no meio do caminho eles começaram a pegar as suas coisas, não foi? Não, Você levado umas coisas pra me documentar e tal. cheguei num dia com todo o equipamento que eu achei, todo o mantimento que eu achei que eu iria usar, e eu levei esses equipamentos e a comida, aí eu deixei nesse lugar, demorou um bom dia inteiro para chegar em determinada aldeia. Quando eu cheguei lá, já era de noite, eu dormi antes do sol nascer. Meu amigo Jauá, o cacique, me acordou, falou: vamos, a gente já tem que ir embora. Eu só peguei tipo a roupa do corpo e a gente foi embora daquela aldeia. Eu só voltei depois de quase 2 semanas. Ah, você realmente esqueceu as coisas lá? Eu achei que não ia fazer isso, né? Eu achei que eu só ia ficar algumas horas, sei lá. Ah, tá. Aí fiquei acabando ficando... Como que você descolou esse rolê, meu? Então, porque eu tive que fazer contato com a FUNAI para fazer um livro com Chris Wroblewski, que é um fotógrafo inglês, que já fez várias publicações e um antropólogo da cultura de tatu e de body art. E ele me chegou no Brasil, me convidou para fazer um livro e para eu ajudar e a produzir esse livro, tipo Skin Shows. Conclusão, a gente não conseguiu fazer o livro porque o acordo feito com a FUNAI não foi um acordo muito bom para eles, nem para os indígenas e nem para a editora. E aí ele foi embora. Eu continuei ainda com a idade. Ele não aceitou fazer, então? Não, ele aceitou primeiramente, mas depois mudaram. Ah. Mudaram os planos. Isso deixou ele meio desconfortável. Total. Aí, conclusão, a gente acabou fazendo um outro livro que chamava Cosmic Zoo, aqui um livro mais urbano, saiu e foi editado, um livro lindo, super exclusivo, limitado, uma capa dura, um livro de mesa, e aí eu continuei com a ideia de ir para o Xingu, e porque eu já tinha feito alguns contatos com alguns indigenistas, um deles é o Walter. Ele uma vez falou, quando eu sabia da minha intenção de pesquisar os índios e ver o Guarupi e as perfurações de orelha. E minha intenção não era ir lá, né, só passear, né? Passear, turismo, porque eles não fazem isso, né? Eles não querem contato com as pessoas. Enfim, aí eu fiz um contato com os indigenistas, fui apresentado por uns caciques e aí eu fui recebido e fui convidado para ir para o Xingu. Aí eu fui sozinho. Aí foi uma experiência incrível. E esse livro que foi publicado, ele tá no seu nome? Não, tá só como produtor. Quem fez o livro foi Chris Wroblewski. Ah, tá.
Mas ele fez sem ter ido? Ele não no Xingu, a gente fez um documentário urbano. Então a gente fez várias outras fotos e fez vários Um outro outros segmento, assuntos sobre body art, mas de uma forma urbana, não de uma forma tribal, Uhum. que era a ideia inicial. E como você já tinha meio que feito esse contato, você não ia perder essa chance de poder ir lá fazer essa vivência, né, meu? Eu continuei com a ideia, né, de ir lá visitá-los. Uhum. Aí eu fui aceito. E lá eles falam português? Os homens sim, as mulheres na época não falavam. Isso tem 20 anos, 23 anos, foi em 2000. Em 2000. Uhum. Então, alguns homens falam, os jovens não falam muito, mas foi uma experiência fantástica de ver todo o processo de escarificação e todo o processo de perfuração das orelhas e conviver com os índios da forma natural, né? Isso que eles fizeram, eles fazem no cotidiano deles ou eles fizeram por conta de você estar lá? Geralmente o Quarupi é uma festa que celebra um morto, né? Alguém importante que morreu anteriormente. Tipo o Dia dos Finados. Assim. Mas é uma festa para lembrar a memória e celebrar. Legal. Então é parecido com a cultura do México até. No México eles celebram a morte também, exato, mas parece que demora cada 16 anos para levar um grupo para perfurar as orelhas. Então os garotos que nasceram há 16 anos atrás vai estar apto a perfurar em determinado Quarupi. Uhum. Então eles chamam todos os garotos que nesse período que querem perfurar as orelhas, e quem faz as perfurações são os xamãs, são os pajés e os caciques, os chefes da aldeia. Né? E como que era o procedimento deles lá? É bem antigo, né? Buscam uma madeira, afiam uma madeira, essa madeira é afiada como se fosse um palito, e aí esses garotos ficam na água por bastante tempo, dentro da água para amolecer o tecido. Olha. Aí sai de lá, entra num transe, tem bastante cânticos e muita música e muita pagelança, né? Fumaça e passes, e aí chega a hora da perfuração. Então tem rezas e música. Nossa, deve ser lindo esse ritual. É bem interessante, muito bonito. É legal. E no cotidiano dele, você passou mais que uma semana, Sim, né? O festival foi toda semana ou você viu meio que o cotidiano deles normal? Então, o festival foi nos Camaiurás e eu fiquei nos Calapalos, eu visitei várias outras tribos dentro do parque. Cada dia acontecia alguma coisa num lugar diferente e foi muito interessante. Então, geralmente os Camaiurás que recebem, os Calapalos, que são as maiores aldeias. Mas eu fiquei nos Ualaptis também, onde meu amigo Jauá, que foi o que me convidou, que foi meu anfitrião, que me levou para fazer tudo. Era uma aldeia menor. Isso é lá no Amazonas? Ele é no final do Pará, ele Alto Xingu, Baixo Xingu, né? Na verdade o baixo é alto e o alto é baixo, né? Mas eu entrei pelo Mato Grosso e por Goiás, eu acho, por Três Garças, fazem muitos anos isso, mas passei pelos Chavantes, depois você vai subindo até entrar no Xingu, né? Canarana, eu acho o nome da cidade. Já naquela época eu vi muita devastação, muitas queimadas, muita exploração da madeira. Nossa, imagina hoje. Eles já tinham um problema com os fazendeiros vizinhos que já estavam poluindo o rio. Então, já naquela época já era um processo que eles tentavam preservar, né? Tinham que batalhar. Os povos originários, eles são aqueles que têm os direitos da terra e que preservam a terra. Entendeu? Nós, brancos, vamos lá para destruir. E eles não gostam disso, né? Não aceitam mais isso, né? Entendeu? Então, é isso. É isso. E assim, logo quando você voltou de Goa, foi quando você já estava com esse pensamento de abrir sua própria loja de piercing, né? Foi tudo meio parecido. Eu voltei aqui, fui trabalhar de novo com o LEDs ou com a Tatuyu. Você foi trabalhar no estúdio, né? Tinha que trabalhar, né? Não tinha como. Do nada já chegar e abrir o mais fácil criar uma clientela e mostrar para as pessoas. É um trabalho difícil para poder criar clientela, né? Pessoas interessadas no meu trabalho. Que até então eu não era muito exposto, né? As pessoas não conheciam muito. Então o mercado Mundo Mix me ajudou muito, abriu muito as portas, e foi lá que eu também reencontrei vários amigos que também eram
empreendedores jovens. Uhum. E aí acabamos descobrindo essa galeria na Rua Augusta, na Galeria Rufino, que é uma galeria que estava abandonada às baratas. Olha, né? quem diria, né? Com- Pra hoje em dia, o que que é, né? E era um lugar que era, né, a gente podia né, pagar, Uhum. porque estavam pedindo para as pessoas alugarem. Próximo, talvez o que aconteceu aqui no centro também, né? Vários imóveis para alugar, onde você vê tem placa Uhum. e tem um preço convidativo, e a gente conseguiu fazer uma comunidade e tomar aquele espaço de empreendedores jovens e criativos, né? E corajosos que acreditavam no produto. Uhum. A região ali já era nobre, assim, ou ainda O era Jardim ali sempre foi por baixo? nobre, né? O Jardim sempre foi nobre, Hum. mas aqui no centro também foi nobre, né? Então Era, existem na época ciclos. era lindo. Existem ciclos. Uhum. Então a gente aproveita o ciclo, Sim, né? Se não tem o ciclo, a gente inventa. com certeza. Que se a gente inventa, a gente vai conseguir vender melhor ainda, né? Porque já é algo único seu, né? É, Porque se copiar, o pessoal já viu ali e tal, mas é diferente. era bem de se exclusivo. conseguir Era bem- fazer isso. Né? E nesse estúdio foi aí que você conseguiu pegar um nome mesmo? Ou você já meio que conseguiu criar um nome forte antes de abrir o estúdio lá no LEDs? Eu acho que o nome ele só veio depois de muito trabalho, né? Depois que eu me estabeleci, aí a mídia encontrou, falou, existe realmente um lugar especializado nesse tal de piercing. E aí a mídia começou a fazer algumas matérias, das matérias, outras matérias vieram, e aí foi um processo natural de evolução, e que se não fosse eu, seria outras pessoas, Sim. se tivesse investido antes. Como que você conseguia mostrar para pessoas que tinha uma loja de piercing ali naquela época ainda? Então, através do Mercado Mundo Mix, eu fazia os meus cartões, ia em show de rock, Tinha toda ou semana no embalada. Mundo Mix? Era uma vez por mês, eu acho. Hum. E aí, através desses cartões, eu levava em shows de rock, lugares onde tinham jovens, e eu mostrava, eu era minha própria vitrine, né? Legal. Tinha os piercings no próprio corpo, e era uma coisa que começava a sair na MTV e as pessoas estavam interessadas. Uhum. E aí facilitou, tá na hora certa, no lugar certo. Total. E ali é uma região mesmo que a mídia trabalha muito, aquela região da Paulista ali mesmo, né? Porque as televisões são tudo ali perto também, né? A Gazeta é ali do lado. Sim, então, para conseguir captar o pessoal ali para mostrar para a mídia é bem fácil. Por você estar ali perto foi algo que ajudou bastante, né? Não sei. Eles que me acharam, não fui eu que achei eles. Não sei como eles fizeram isso. Então foi por esse motivo. Talvez. E como foi essa proposta para você participar dos Solitários? Então, um dia eu tava lá, saindo da loja, veio alguém perguntar se eu queria fazer um programa de televisão com outras pessoas. Falei que não. Do nada, André? É. Tá saindo, quer participar do programa de televisão aí? Logo um reality show? Vai ver, porque antes eu saí na mídia de várias formas, não só no piercing, mas como DJ também, fazia as raves. E depois da suspensão também, as pessoas já ligavam ao maluco, né? Falei, esse cara aí faz piercing, faz suspensão, DJ, toca nas festas trance. Vamos chamar ele aí pra fazer um negócio diferente. Legal. Aí eu não aceitei, porque eu não queria ficar com outras pessoas. Daí o psicólogo do próprio programa marcou uma entrevista comigo e falou, não, eu tenho um outro show pra você fazer. Então não era os Solitários, era outra Era coisa. outra coisa, que eu não aceitei. Falei, não quero fazer isso. Na época era tipo a Casa dos Artistas? Era uma coisa tipo encontrar casal, sei lá. Não para. Não é preconceito, mas não era minha onda. Não, né? realmente. Normal, cada um faz o que quer, mas não era o que eu queria. Daí recebeu um convite de fazer o programa, eu fiz. Aí eu tive sorte de, né, planejar bem e ser natural, né? Com as minhas práticas de yoga e com o meu lifestyle. E aí surgiu a oportunidade de participar. E aí eu participei, foi legal. E lá dentro, quando você já estava lá, algum momento você pensou assim, não dá mais pra mim, quero sair fora? Eu apertei o botão vermelho uma das vezes. Mas é interessante que ele foi desenvolvido para você dar o máximo de você, independente dos outros. Muitas vezes você se compara aos outros em competições. Você compete com os outros. Aí você sempre tem uma referência do outro. Quando você está sozinho, a única referência que você tem é você com você mesmo. A yoga te mostra muito isso.
Uhum. E aí a única referência que eu tinha era eu. E aí muitas vezes eu ia até o meu final e muitas vezes eu sabia que eu era o último de todas essas brincadeiras. Uhum. Os outros já tinham desistido antes. Então acho que era uma coisa natural, assim. Pode E crer, até meu. o meu limite. E qual foi a prova mais difícil que você achou assim? Há uma que tinha que ficar girando numa cadeira e ler um texto, e toda vez que você não lia o texto, você tinha que girar mais e lia o texto. Eu fiquei tão tonto, comecei a vomitar, passar mal e apertei o botão vermelho. Quando eu apertei o botão vermelho, a mãe falou: não, mas você tá indo muito bem, as pessoas já desistiram faz tempo. Eu falei: ah, legal, tá bem. Nossa. Talvez eu dei sorte com os outros oponentes. O japonês que tava sempre ali, Um dos finalistas, acirrado, né? um dos finalistas bem mais jovem, metade da minha idade. Aham. Eu tinha 40, o rapaz tinha uns 20. Professor de Kung Fu. Mas até então eu nunca tinha conhecido ele, nunca soube. Só fui dar um abraço nele e parabenizá-lo no final, né? Caramba. Muito legal. Teve um que ele mandou, acho que uma janta pra você, que era carne. Aí esse fanfarrão, aí sabe que eu não como esses bichos mortos, maluco. Foi legal, foi bem interessante as experiências que eles fizeram. Né? Mesmo uma de botar um cabrito para tirar um determinado peso de carne, que tinha que tirar a carne, né, do próprio animal morto para pesar. Caralho, mano. Foi interessante, porque daí eu só percebi como é difícil você destroçar um animal, né? Aquilo que as pessoas comem, né, os carnívoros, eles acabam não percebendo como é dura a carne em contato com os ossos e com os órgãos. Você tem que arrancar aquilo, enfim, sem faca, sem nada, bem primitivo. Qual era o bicho? Acho que era um carneiro. Carneiro? Nossa, mano. Que brisa. Carne bem dura. Foi difícil para um vegetariano como eu. É mesmo? Ele não comeu, com certeza. Não, eu não comi. Era só para você pegar uma quantidade de carne que se aproximava tipo 3 quilos. Então você pegava aquela quantidade e via quanto é 3 quilos. Ah, e você tinha que pesar. Imaginar tinha assim. Que tirar essa quantidade de carne, que você sentisse que fosse aquele peso. E com as mãos também. Né? E esse programa te ajudou bastante, assim, pra você, na questão do seu trabalho, pra começar a vender mais o seu trabalho? Não. Mudou nada? Não. O que mudou o meu trabalho foi o meu trabalho. Não foi o programa. Sim. Talvez tenha divulgado mais sobre yoga, mas não sobre o piercing. Ah, é verdade, né? Porque na época você era mais, você meio que mostrou mais isso, né? Eu pratiquei as técnicas de yoga que eu uso até hoje. Então, o piercing foi muito mais imediatista em outros formatos. Uma suspensão chamou muito mais atenção. O pessoal falava que você parecia o Mano Raimundos? Não sei, nunca ouvi falar. Nunca falaram pra você? Não. Naquela época você parecia muito. Como que é o nome dele, do vocalista? O Rodolfo, pô. Não sei. Sério? Nunca te falaram isso? Eu já fiz piercing nele. É mesmo? Que foda. Que tinha os dread, pá, tinha barbinha, mano. Não era muito diferente dele. Acho que algumas pessoas são assim. Dreadlock e barba, é normal. Por isso, e na época nem tantos eram também, né? Hoje em dia é mais. Depois abri o estúdio, depois eu tentei me aposentar, né? Eu fechei o estúdio, fiquei surfando e praticando yoga, criando eventos. Você meio que parou de fazer o piercing por uma época? Só dava aula. Eu continuo dando aula. E aí eu fui convidado para receber um prêmio no México. Depois voltei para o Brasil, daí me convidaram para ir trabalhar na Austrália e eu tô lá há já 7 anos. Você também teve um prêmio na PP dos Estados Unidos, não foi? Um prêmio não, meio que uma homenagem, algo assim? É uma homenagem não dos Estados Unidos, mas do México, sim. Ah, foi do México. Aqui no Brasil também, no Tattoo Week de 2018. Eu tava lá, eu assisti a sua classe. Legal. E eu tenho lá no meu certificado, foi o workshop no Gap. É isso. Né? Acho que nem tinha o Gap ainda, foi antes disso. Obrigado. Demais. Eu que agradeço por tudo que você fez pela gente, né? Eu tenho meu trabalho hoje em dia porque você teve a atitude de ir lá e abrir um estúdio só de piercing. De mostrar que não... De ter o primeiro documento legal, de ser o primeiro legalizado. Sim, meu. Uma coisa que eu achei muito interessante, você ligava pra denunciar você mesmo. Exato. Eu já me denunciei porque algumas vezes. Como não tinha... Mas eu fui o primeiro estúdio na América do Sul a ser um estúdio que paga imposto, né? Que tenha... E segue as leis. Não, um estúdio de piercing, né? Não, porque já tinha outros estúdios que pagavam imposto. Ou... Não, de piercing. De piercing? Primeiro alvará de piercing, com a vigilância sanitária.
Porque até então não existia. Não existia uma legislação para piercing. Tive que ir lá com advogados e levar para vigilância e falar que isso existia. Legal. Foi um trabalho difícil, mas satisfatório, que hoje em dia acho que todos podem usar. Com certeza. Uma coisa que hoje em dia a gente ainda está na luta, por exemplo, se eu vou fazer uma conta no banco, pergunto a minha profissão, não tem lá body piercing ainda, né? Mas outras profissões, como esteticistas, também não tem. Tem várias classes que não são reconhecidas, mas elas são feitas, né? Então, tem tatuador. Às vezes eu coloco lá como artista. Sou artista. Pode botar artista visual. Que vive nesse mundo, né? Meu. Mas é tudo questão de tempo. Hoje em dia você não precisa ir mais no banco abrir uma conta, porque você pode abrir online, sem você nem olhar para a cara do gerente. Hoje em dia o mundo está bem mais simplificado, menos burocrático. Ainda bem. Você não tem reconhecimento facial? Você não tem reconhecimento facial? Eu acho que o olho influencia bastante, né? Isso é um ponto... Uau! Interessante esse ponto, hein? Vão ter que se adaptar. Mais uma nova questão, mais um novo tabu para ser, né, e tem trabalhado. Gente que, tem o rosto todo fechado de tatuagem também. E realmente já não consegue mais. Mas isso é questão de adaptação. É uma questão de gerações. O piercing, como ele chocava as pessoas na época que eu introduzi, no começo dos anos 90, era tão chocante quanto é chocante hoje para quem faz tatuos na face ou outras formas de modificação corporal. Pode chocar muita gente, mas com o tempo isso vai se dissolvendo e vai ficando banal. Uma coisa que não tem nada de muito especial. Que é bem responsável por isso é a mídia, né? Porque o que ajudou o piercing a não ser tão... Você trabalha com mídia. Por isso que eu tô aqui fazendo... Faz parte da mídia, tô fazendo o meu trabalho da mídia para as pessoas verem que nós somos normais, pessoas normais, né? Só que antes o piercing era assustador. A partir do momento que uma atriz, que eu acho que até você fez um piercing de uma atriz lá, que ela saiu na novela e tal, aí nisso um monte de gente vai querer fazer. Ai não é mais de vagabunda, não é mais de vagabundo. É lindo, olha, a moça lá tem, então agora podemos fazer. Eu acho que isso vai acontecer a mesma coisa com tatuagem no rosto. Hoje em dia tem aquele Whindersson Nunes. Ele já deixou um pouco mais normal. Porque a mídia não é só a TV aberta, né? Certo. A mídia é hoje em dia as a redes TV sociais. Aberta não tem mais força nenhuma. Não tem mais nada, é o que manda a rede social. São seus seguidores. Isso, exatamente. Ainda bem. E essa é a questão. Os seus seguidores, né? Isso é mais democrático. Não, se você tem... por outros, faz você mesmo, se vira, mano. Entendeu? Não precisa de ninguém, né? Você precisa de seu trabalho, seu talento, sua ideia. Exatamente. E sua atitude. Né? Isso é interessante, é uma nova geração. Hoje as pessoas olham pra você pelo tanto de seguidor que você tem. Se você tem menos seguidor que eu não vou conversar mais que 10 minutos com você. Não sei, isso aí pra mim não me interessa, porque eu não entendo. Você já é famoso, pô. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Acho que cada um pode ser famoso no seu ambiente que você atua, né? Mas a fama, todo mundo tem 15 segundos de fama. Sim, na vida. Total. Depois passa. Aí só fica quem é de verdade, né? Exatamente. No seu dia ali, são poucos que estão ali do seu lado, de fato, né? Exato. E essa questão de você sair do Brasil, deixar de querer morar no Brasil mesmo, foi por causa de quê? Eu nunca morei sempre no Brasil, lembra? Lá em 1990? Sim, mas naquela época lá você foi, passou pouco tempo e voltou. Fora dessa última vez. Agora você meio que já... vou e volto. Tá sempre lá, vou né? e volto. Eu tenho oportunidade, eu crio oportunidade e eu vivo o mundo que eu acredito. Na época você saiu do Brasil por conta, né? Que não dá pra comparar. Você saiu por conta do mundo que tava político. Hoje em dia já não dá nem pra voltar mesmo porque tá o mundo político igual, né? Mas na época que você foi, assim, foi em que ano mesmo? A última vez que você saiu do Brasil? Eu fui convidado para trabalhar em 2016. Aonde? Na Austrália. Na Austrália. Em Sydney. Na capital mesmo. O estúdio que eu trabalhei era em Sydney. Hoje em dia já morando mais numa cidade menor. Pequena. Hoje em dia você não mora mais na capital? Não. Depois da pandemia, acho que muita gente percebeu que a cidade não é um lugar legal para viver. Por quê? Cidade grande, assim? Porque você trancado dentro de um apartamento pequeno,
onde você não tem contato com outras pessoas, é muito isolado, parece uma prisão. Uhum. E quem tem espírito aberto não consegue viver em prisão, né? É, verdade. Então, e a natureza é o melhor lugar para você estar. Total. Né? Você não precisa de tanto dinheiro e você tem muito mais vitalidade, muito mais inspiração, muito mais saúde, né? Uhum. E a pandemia mostrou isso, né? Hoje em dia você faz mais de trabalho de DJ? Hoje em dia eu continuo dando aulas de yoga, continuo fazendo workshops de piercing, Tem um ensino as espaço que pessoas você lá dá? fora. Ou é na sua casa mesmo? Exato. Faço os retiros de yoga, toco, faço as festas, trabalho com bem-estar. Uhum. Piercing também foi bem-estar para muita gente. Sim, com Né? certeza. Uma forma de embelezar o corpo, de passar um momento da sua vida, de marcar um tempo da sua vida, uma geração. Eu continuo. Eu mesmo lembro da primeira vez que eu fiz um piercing. Eu lembro do cheiro do ambiente, eu lembro a música que estava tocando. Então, E acredito que isso é importante para muita gente. tem umas boas memórias, não um trauma. Exatamente. Espero Muita não gente tem traumatizar trauma. ninguém. Porque não foi bem aplicado, né? É. Não foi bem exposto, enfim. Não foi bem trabalhado, né? Por isso que é importante de nós piercers saber como a gente trabalhar, como tratar o cliente. Sim. Tem uma parte do seu livro até, né, que é meio que um guia para não body piercings, mas sim pessoas que vão fazer um piercing. Sim. De reparar na roupa, A ideia do livro profissional. veio porque era o meu manual que eu ensinava, né? Dava as aulas de piercing com um manual. E eu fui bater em várias outras editoras pedindo para essas editoras publicarem o meu manual e ninguém acreditava em mim. Para variar. Aí até que a minha insistência e a minha vontade consegui achar um ghostwriter, uma pessoa que me ajudou a escrever, e uma editora que publicou a minha história, não só o manual de piercing, mas mais conteúdo, que é o que você tem. A sua intenção era fazer só um manual de piercing, então não era meio que contar a sua história? Não. Ah, tá. Daí eles falaram, não, sua história é muito mais interessante do que o manual de piercing. Para. Então você conta o manual conta a sua história e no final você faz um manual de piercing. Uhum. E a capa ali? Foi você que pensou nisso? Ou alguém sugeriu? Foi. Os amigos Luiz e Inácio, da Lost Art, e tinha um coração lá, a mãe da minha filha, e aí eu coloquei assim, foi uma foto sem muito pensar muito. Alguém criticou? Por quê? Religiosos? Não. Parece Cristo, segurando o coração de Cristo, assim. É? Pô, André, você nunca Não. reparou? Não. Caramba. Pega dentro da minha bolsa aí, por favor, amor, meu livro. Não. Caramba. Não. A primeira Só vez tava que eu mostrando vi mesmo foi a primeira impressão que eu vi. Caramba, ó, o livro de Cristo. Não, é de um brasileiro, do André Meyer. Uau. Pode ser. Tô segurando o coração. O título eu coloquei Lindo de Doer, que era uma piada que a minha mãe falava, que eu era com esse piercing aí, ficava lindo de doer. Nossa, é verdade. E aí o título veio assim, era das minhas experiências, né? Piercing, São viagens estéticas, eróticas e esotéricas. É isso aí. Qual foi uma das viagens assim, que mais te marcou? Eu acho que essa do Xingu, que está descrita ali, eu acho que algumas das viagens que eu fiz para a Índia são muito boas. A viagem que mudou minha vida, que fez eu aprender o piercing na Inglaterra. Uhum. Todas as partes eu sempre aprendo alguma coisa. Sim. Por isso que é bom circular. Sim, meu. Né? E uma coisa que eu sempre levei assim da minha vida em referência a você, né? Tipo, eu nasci aqui em São Paulo, saí daqui de São Paulo com 2 anos de idade, fui pro Pará, aí do Pará fui pra Fortaleza, aí fiquei em Fortaleza até os meus 19 anos, voltei pra cá novamente. Quando eu voltei pra cá, que eu comecei a fazer piercing mesmo, eu comecei a viajar muito para muitas cidades aqui de São Paulo, pro sul, todos os estados do sul, todos os estados do sudeste aqui também. E quando eu conheci você, eu olhei, caramba, eu tô quase no caminho desse cara. Não tô nem 10%, mas a minha caminhada... Cada um tá no seu caminho, Cada um faz o seu caminho. Sim, com certeza. Mas a minha caminhada já tá meio que nesse mesmo segmento, né? Bom. E é o que eu quero muito ir lá pra Inglaterra pra ver todo esse As coisas mudaram, né? Já não são mais como assim. eram. Tudo tá mudando muito Eu rápido, vejo né? bastante foto assim lá de Candental. Você
Era um lugar onde Trabalhou eu trabalhava. lá? Ficou por lá? Trabalhei lá. Ah, então lá que Trabalhei é no o... É. Era, ou ainda é? Tudo muda, nada é igual. É, tudo Tudo da hora. muda, né? Uhum. Mas é um lugar especial. Mas eu penso muito Qualquer em lugar, conhecer, principalmente ali, Candental. É legal lá. Pra ver o pessoal. Tem um amigo meu punk que tá lá, ele sempre posta. Tem um monte de punk lá numa... Acho que não sei se é um viaduto, é uma ponte, algo assim. Eu não lembro o nome tem exatamente. de tudo para todos, que nem São Paulo. Uhum. Cidade grande, bem cosmopolita. E é legal. Legal, meu. E é isso, eu tô atrás de tirar o meu visto para os Estados Unidos. Se eu não tirar, eu vou pra Europa. Você vai se encontrar aí onde você quiser ir. Sim. Onde o seu karma vai te levar, né? Sim, você tem que ver onde está o seu dharma, qual é o seu dharma, para Uhum. você criar seu karma. Com Sabe o que certeza. é isso? Não. Me explica. Dharma é a sua intenção. Qual é a sua intenção? De acordo com a sua intenção, como você age a sua intenção, você cria a sua ação, que seria o karma. Uhum. Então, onde você coloca a sua intenção, você cria a sua ação. Sim. É a mesma coisa como o meu projeto que eu tenho aqui do podcast, né? Uhum. Pensei, coloquei em ação e tá aqui Aí eu você agora. trabalha o resultado. É isso aí. E quando eu comecei, eu pensava, o dia que eu entrevistar o André Meyer, eu vou zerar o programa. Não, E digo imagina. que realmente realizei o que Obrigado. eu pensava antes de Obrigado. começar esse projeto. Valeu, obrigado. E vai durar bastante, não vai acabar. Isso é uma porque hoje em força dia maior. é o seu segmento, Uhum. né? É o tempo que você tem para poder, né, desfrutar desse momento, que hoje em dia é tudo muito rápido. Então aproveita. Uhum. Né? E lá na Austrália, como que é o seu cotidiano, assim? O que você faz normalmente? Eu corto a grama, uso serra elétrica, aprendi a fazer outras atividades que eu não fazia. Em casa, assim? Você fica mais em casa de boa? Cuido das plantas. Uhum. Né? Por ser vegetariano, até mais fácil. Você pode ter espaço. Tem um contato maior com a natureza. Você colhe o que você come? Algumas coisas. Quando os animais não comem antes do que eu, sobra um pouco pra mim, eu pego. Uhum. Né? Lá tem bastante cobra, né, meu? Eu vejo bastante vídeo você tirando as no Brasil cobras. também. Eu conheci um cara agora em Ubatuba que tomou uma picada de jararacuçu. Eu não conheci ninguém na Austrália. Tem muitas cobras, mas ninguém foi picado. E esse rapaz que eu conheci tomou uma picada de jararacuçu e quase morreu. Caramba, então, meu. O Brasil também é rico de fauna e flora, né? Eu acho que por esse motivo de você não ter visto ninguém se picar lá, que você tem tanta coragem de mexer na cobra ali tão calmo. Você tá doido, não tenho. Eu acho que é por conta do meu cotidiano para quem surfa. Tem muitos. Problema maior na Austrália para quem surfa, no meu caso, e tem vários tubarões. Tubarão mesmo? Caramba, meu. Você já viu algum? Não, espero que eu não fico nem focado veja, muito. Nem veja, né? Fico, É bom nem eu não pensar. sei se é golfinho, se é foca ou se é tubarão. Às vezes você vê sombras, mas... Lá é um dos lugares mais conhecidos, Sydney mesmo, por conta do surf, né? A Austrália tem uma cultura de esportes aquáticos bem famosa, né? Criou vários campeões. Você pensa em morar em outro lugar, fora de lá, futuramente? Eu não penso muito no futuro, eu só vivo o meu presente. Perfeito, porque até aí, melhor o futuro acontecer, você não cria expectativas. Porque às vezes você cria expectativa, acaba que acontece coisas boas, mas não acontece o que você queria e você fica meio frustrado, assim, né? Então essa tática de vivência é perfeita. Aproveitar o momento. Com certeza. E é isso aí, como é que tá, Yuri? Vai dar uma hora agora? Perfeito. Legal. Legal? Quer falar sobre mais alguma coisa? Não, é isso aí, tá de boa. É isso aí? Já falei bastante hoje, tô falando desde as 8 da manhã. É verdade, né? E como que tá sendo o congresso aí, meu? Tá fantástico, legal? Gostei muito do feedback aí, do que as pessoas têm comentado. Foi uma classe fantástica. É muito bom hoje em dia ver como o piercing e a body art se expandiu no Brasil. O Brasil é referência para o mundo. Um dos maiores adeptos de body art e tatuagem no mundo, com certeza. Tem muita qualidade nos artistas, tem muitos artistas fantásticos. Desenvolveu, né, produtos você vê que em todo lugar que eu viajo pelo mundo sempre tem um brasileiro lá fazendo alguma coisa. Legal, meu. É
Legal. Isso é perfeito, né? Porque Acho até que aí a nossa gente tá no... cultura ainda é bem tá no lugar aberta. certo. Comparando com outros lugares do mundo, a gente ainda é bem carnavalesco, Uhum. né? E nós Bom, brasileiros, assim, olha muito lá pra fora e acha que lá é, tipo, mil maravilha, lá lá é fora tudo também olha muito melhor. pro Brasil. Acho Aham. que todo lugar você sempre, né, quer conhecer ou quer ter uma referência. E é importante, né, ter esse intercâmbio, né, cultural Uhum. para Até expandir. nessa questão, assim, de você viajar, ver a natureza, ver uma praia linda, que no Brasil tem muito mais do que tem lá fora, né? Não sei, o planeta Terra é o planeta Terra, né? É, né? Aqui é O diferente. planeta Terra ele não distingue línguas e nem raças. É o Uhum. planeta Terra. O planeta Terra é lindo. Sim. Demais, André. Cara, muito obrigado. De verdade, Valeu. sou muito feliz. Valeu. Boa, obrigado pelo convite. Boa E sorte aí, sucesso. é isso aí, meu. Segue o André Meyer lá, é André Meyer 69, seu pessoal, né? E o outro é André Meyer Body Art. Body Art, né? Você trouxe joalheria suas pra Tem vender? algumas peças. Trouxe exclusivas, algumas? Você vai estar poucas. atendendo aqui esse tempo? Talvez role alguns bookings. Legal. Lá com o Snoopy. Ah, tá. Se aparecer, eu vou dar um salve. Vou querer Tá bom. fazer um piercing. Eu dei Chega. um oi em você há uns anos atrás pra você fazer um piercing. Foi quando eu trabalhava na Altis. Foi, eu acho que você tava pra ir viajar. Aí eu falei, meu, eu quero muito fazer um piercing na sobrancelha. Você pode vir aqui, você usa meu material, pode tomar o que quiser no bar e tal. E acabou que não dando certo. Você tinha que voltar logo. Então, mas entre em contato comigo depois, se Sim. realmente quiser, a gente faz na próxima semana antes de eu viajar. Perfeito, eu vou aproveitar isso. Que Satisfação. dessa vez eu não perco essa oportunidade. Valeu. É nóis, André. Obrigado. Tamo junto. É nóis, Sucesso galera. aí pro Podmodcast. É nóis. Valeu. Se vocês seguem o André lá, dá uma curtida nas coisas dele lá, stalkeia ele pra dar uma impulsionada. Se não segue, com certeza, pelo amor de Deus, siga ele. E é nóis. Compartilha esse episódio, dá uma curtida e até a próxima. É nóis. Legalize já.